Oi, tudo bem, meu lindo? Que bom que você está aí. Essa é a primeira mensagem da série Nova Estação. É algo poderoso e profético sobre nós. Serão 8 mensagens e a cada segunda-feira sai uma mensagem nova aqui no canal às 7 horas da manhã. Eu quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nosso sonho é que em breve seremos mais de 10 milhões de pessoas ouvindo uma mensagem toda a segunda-feira aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e claro, não esquece de curtir o vídeo e mandar para o máximo de pessoas que você puder. É claro, só se você for abençoado. Nos siga nas outras redes sociais, Instagram, procura lá. E agora é o que importa. Vamos para a mensagem. Quase que não virou. Gênesis, capítulo de número 45. Eu quero ler com você. Diz a palavra: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo o mundo. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com um choro, de maneira que todos os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. Sabe, o tema desta palavra, ela é extremamente séria e muito profundo. A morte do coração. Quando eu falei para alguém sobre o tema dessa palavra, a pessoa me disse: como assim? Como que se dá a morte do coração? É quando ele para de bater? E essa é a pergunta que talvez muita gente pode se fazer. Quando se dá a morte do coração? É quando ele para de bater? E se eu falar para você que é possível, e eu não estou falando de maneira científica, entenda, porque estamos em um ambiente espiritual, e se eu te falar que é possível um coração permanecer batendo e mesmo assim ele está morto? E se eu te falar que hoje nós vivemos um tempo, em uma geração, aonde tem muitas pessoas que o coração ainda bate, mas que já morreram há muito tempo, as suas falas são carregadas de morte, os seus relacionamentos são desastrosos, a sua vida como um todo é um desastre. E quando você vê o reflexo dessas pessoas, é tão desastroso quanto aquilo que está no coração delas. Você acha que todo esse ódio que carregamos dentro de uma geração, ele é natural? Você acha que isso é um aspecto de alguém saudável? Quando você olha, não a internet somente, mas o trânsito, as guerras e tudo aquilo que nós vivemos, você acha que isso é saudável? É óbvio que não. Ou seja, há muita gente com aparência de vida, mas que por dentro já morreu há muito tempo. E existem coisas que são poderosas para fazer o nosso coração morrer, mesmo com ele ainda batendo. E eu vou te falar quais são. E a principal causa da morte do coração de milhões de pessoas é a falta de perdão. A falta de perdão, ela é um câncer invisível. Por mais que diagnosticado, ignorado, e a gente consegue conviver com ele a vida inteira, o que a gente não entende é que isso atrofia as nossas emoções, cauteriza os nossos sentimentos e faz a gente filtrar o mundo a partir daquilo que está guardado dentro de nós. Eu li um texto de um homem chamado José. Essa história, ela é conhecida, relida, e eu mesmo já preguei centenas de vezes sobre ela. Agora, o que me impacta o coração é descobrir que depois de 13 anos, José
ainda consegue nutrir o mesmo sentimento de frustração, para não dizer ódio dos irmãos, que sentiu lá no início. Eu vou te relembrar. José, filho de Jacó, teve um sonho grandioso, mas grandioso a ponto de irritar os seus irmãos e fazer eles o odiarem ainda mais. José foi odiado pelos irmãos a ponto de os irmãos tentarem assassinar ele. Desistiram de assassinar, mas venderam ele como escravo. E isso aconteceu 13 anos atrás, do texto que li agora com vocês. Durante 13 anos, José não viu mais os seus irmãos. Agora, escute o que eu vou falar para você. Durante 13 anos, José não viu os seus irmãos, mas provavelmente lembrou dele todos os dias. Porque é isso que um coração ferido faz. Ele não nos deixa livre, ele não nos deixa liberto. Pelo contrário, ele nos aprisiona. E a gente tenta dizer que não tem o sentimento, mas todas as nossas emoções passam a ser subjugadas por este sentimento. Agora, olha quão perigoso é. José estava vivendo uma estação de processo extraordinário. Havia uma história que é apresentada para nós no texto de Gênesis. Ele é vendido como escravo. De escravo ele vai servir a Faraó, e aí ele se torna um homem de confiança da cadeia. Bom, eu estou acelerando o processo. Só que tudo isso que aconteceu na vida de José, até o dia que ele conseguiu revelar o sonho de Faraó, que foi isso que o deu o destaque necessário, tudo isso tinha como um background, um coração ferido. Ou seja, é possível viver propósito mesmo com o coração ferido. É possível viver dentro de uma igreja mesmo com o coração ferido. É possível viver uma vida como se fosse a vida mesmo com o coração aprisionado. E aí mora um problema. Começa pequeno, cresce, cria raízes, e quando a gente vê, todos os nossos sentimentos são subjugados por aquele rancor que dominou o nosso coração. E eu vou te falar uma coisa, o nosso problema é exatamente esse. Nós não curamos, nós não respeitamos, nós fingimos que não vemos. E a gente carrega rancor de muita gente a vida inteira. Se eu falar aqui agora e pedir para que alguém levante a mão, se você tem algo ruim, sentimento ruim contra alguém, provavelmente muita gente vai levantar as mãos. E se não for todos. Você nutre algum sentimento de raiva contra alguém? Eu tenho. Você vai morrer em breve, se o seu coração ainda já não morreu. Olha que loucura isso. As pessoas não entendem. Como assim isso é possível? Eu vou dizer, a pessoa que foi ferida no relacionamento, guardou rancor e não sarou, todos os relacionamentos são vistos pela perspectiva do fracasso que tem. Porque não saram. Quem foi agredido por um homem, uma mulher que foi agredida por um homem, se ela não sarar o seu coração e não perdoar o agressor, e o perdoar o agressor não é livrá-lo da condenação do homem, não é livrá-lo da mão da justiça, não confunda. Mas se o seu coração não perdoá-lo, não liberá-lo, a única refém é você. Sim. E qual é a loucura disso tudo? Você se torna refém daquele momento, daquele homem, daquele sentimento. E a partir daquele momento que você não cura, não cicatriza, não perdoa, a sua visão sobre todo homem vai ser exatamente isso. Todo homem é mau, todo homem bate, todo homem fere. E é isso que a gente vê na sociedade. Por que a polarização existe? A polarização existe porque eu avalio o mundo de acordo com uma perspectiva isolada. Perspectivas isoladas são frutos de corações adoentados. Quem não consegue ver o todo, apenas uma fagulha, é porque alguma coisa no coração está com problema. E aí nós ignoramos os sentimentos, ignoramos os sinais, e nós vamos nutrindo esse tipo de sentimento. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu tenho por característica, eu não consigo guardar rancor, eu não consigo ficar de mal com as pessoas. Eu sou uma pessoa assim que às vezes eu falo demais. Então quem fala muito erra muito, sim ou não? Então às vezes a gente fere com palavras. A minha mãe dizia que eu era igual aqueles cachorrinhos vira-lata. Eu mordo e depois fico abanando a colinha. Você ria? Mas isso traz prejuízo pra gente.
mas por um outro lado também traz benefícios extraordinários. Esses dias a minha esposa brigou comigo, eu briguei com ela, nós dois brigamos junto. Só que ela é diferente de mim, ela fica de mal. Ela demora mais para perdoar. Eu não, eu já perdoo rapidinho, já abraço, beijo. Então eu sempre sou mais rapidinho para consertar as coisas. Minha linda, perdão, top. Só que esses dias, irmão, nós brigamos. Eu falei, hoje eu vou fazer o drama. Hoje eu vou ficar de mal. Irmão, pensa um homem que se esforçou para ficar brabo. E eu fiquei o dia inteiro. Ela vinha para cá, eu ia para lá. Que idiota. Eu podia ter resolvido no início do dia. E naquele dia eu fiquei o dia inteiro carregando aquilo no meu coração, tentando forçar um sentimento que não é meu. Esse sentimento não é seu. É você que escolhe nutrir dentro do seu coração. Até o momento que eu falei, para de ser idiota, rapaz. Libera logo esse negócio. Fui lá e falei assim, olha, eu te perdoo. Me perdoa, dá-lhe um beijo aqui. É nóis. Só que aí ela estava assustada, porque ela nunca viu eu fazendo daquela forma. E eu vou te dizer uma coisa, meu lindo. A coisa mais poderosa que o homem pode dar de presente para si próprio é o perdão. O perdão é a coisa mais libertadora que existe. Se você não perdoa, você é o refém. Se você não perdoa, você é o escravo do sentimento de ódio, de amargura, de angústia, que às vezes aprisiona, filtra suas emoções. Agora, se você perdoa, você é livre. Sabe? Aí alguém diz, eu odeio tal pessoa. É você o escravo desse sentimento. A pessoa às vezes nem sabe do que está acontecendo. Agora se você diz, eu perdoo, você é liberto, seu coração é livre, suas emoções clareadas. Eu vou te falar, meu lindo, a gente escolhe nutrir sentimentos que nos ferem. Eu sou sanguíneo, né? Então, só Jesus. Eu tenho um imóvel aí num lugar que é um condomínio. Esses dias eu e minha esposa fomos abordados por pessoas desse condomínio de maneira extremamente desrespeitosa. Eu não quero entrar no detalhe para não ficar chato, porque vai que eles vejam. E tem gente que é fofoqueiro, que vai lá contar, olha, falar de vocês. Mas olha que interessante, porque no fim virou algo bom. A pessoa xingou nós, que não sei o que, absurdo. Nós apanhamos de graça. Não de graça, que a gente também deu uma aprontadinha sem querer, mas não tinha culpa. Não ia resolver nada. No fim eu fiquei nervoso, também falei algo que não devia ter falado, mas falei. E saí macho do lugar. Resumindo, fui para casa, irmão. Eu ficava assim, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz, Senhor? Eu sou o crente do negócio, olha só, que coisa ridícula. Como que eu vou resolver isso aí? Mas antes desse sentimento entrar no meu coração, eu ficava assim, eu vou ficar com raiva desse cara. Eu nunca mais vou falar com ele. Eu quero fazer de tudo para passar na frente e fazer assim, ó. O nosso coração é enganoso. E ele começa a dizer para nós, sinta ódio. A carne diz isso, sinta raiva, gere desprezo, faça isso, abandone, exclua da vida, faça isso. E aí, esse sentimento, ele é uma semente, que se ele cair no nosso coração e a gente permitir que ele germine, ele cria raízes, e de repente a gente se torna a pessoa que a gente mais odeia. Porque quem não perdoa é fruto do próprio ódio que carrega. E agora escute, eu estou aqui, fui dormir. Irmão, quem disse que eu durmo a noite toda com os infelizes na minha cabeça? E eu falava assim, eles têm que me vir pedir perdão. Eu falei isso até para uma pessoa de lá. Eu quero que eles venham pedir perdão. E aí, irmão, fui dormir de novo. Quem disse que eu durmo de novo? A noite toda com isso na minha cabeça. E aí que tá, tem gente que consegue viver com esses fantasmas a vida inteira. José viveu 13 anos com o fantasma dos irmãos o traindo e vendendo na cabeça dele, a ponto de que quando ele os viu,
aquela mesma dor de 13 anos atrás sufocou o peito dele de volta. Mas a dor nunca havia saído, ela estava lá. Imagina quanto mal aquilo fez para José durante 13 anos. E sabe, na manhã seguinte eu fui fazer academia, irmão. Eu fui para academia com um amigo meu. Falei, sabe de uma coisa? Engoli o orgulho, de sequinho assim. Peguei meu carro, coloquei o rabinho entre as pernas e falei, sabe o que? Eu que sou o crente desse negócio, então sou eu que tenho que resolver. Eu vou lá pedir perdão. Sabe qual que é a loucura? É que eu não precisava pedir perdão, porque na minha cabeça a razão estava do meu lado. Mas quem é que disse que perdão, para perdoar, é preciso perder a razão? Você precisa perder para você. Porque se você preferir a razão, você nunca vai conseguir perdoar. Porque todo mundo pensa que tem razão. De todos os lados, sempre quem fez pensa ter razão. Então, perdoar é abrir mão da razão, para que o nosso coração possa ser livre. Porque enquanto pensamos que a razão é maior do que o perdão, somos escravos de sentimentos de dor, de amargura e de ódio. Mas quando deixamos Cristo entrar no nosso coração, entendemos que o perdão é o princípio mais maravilhoso do Evangelho. Afinal de contas, somos salvos porque a cruz é o símbolo do perdão sobre nós. Nós só somos o que somos porque alguém entregou o Filho na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter o perdão disponível sobre nós. Nós somos perdoados, e é por isso que temos que perdoar. Não é porque não temos razão, é porque fomos perdoados. Eu não perdoo porque deixo de ter razão. Não, eu perdoo porque já fui perdoado centenas de vezes. Irmão, eu cheguei na frente da casa dos irmãos lá, que me feriram com palavras, saí do carro e fui assim. O homem me olhou, levou um susto, pensou, pronto, vai dar ruim. A mulher do homem entrou para dentro da casa. O pastorzinho é doido. E aí ele veio na minha direção assim, igual um gato espinhado. Aí eu falei isso aqui para ele: meu lindo, eu vim para te pedir perdão. Ei, escute. Quando eu disse isso, adivinha quem foi livre? Eu. Mas adivinha quem suspirou profundamente assim? Ele. Porque o perdão é bálsamo para quem perdoa e para quem recebe. Perdão cura, perdão sara, perdão traz a vida para o coração de volta. Falei para ele: me perdoe, irmão, nós vamos viver aqui a vida toda, nós podemos ter falado alguma coisa errada, te disse perdão, um abraço aqui. Ele falou: vai, será que tem faca, alguma coisa? Brincadeira, ele me abraçou. A pergunta que eu me fiz é: será que ele verdadeiramente me perdoou? Será que verdadeiramente a esposa dele me perdoou? E aí eu preciso terminar dizendo para você o seguinte: não importa. Não me importa mais. Sabe por quê? Porque agora eu sou livre. Se eles quiserem ser escravos, o problema é deles. Você quer ser livre de verdade? Você quer que o seu coração tenha vida plena e verdadeira? Perdoe. Mesmo que te incomode abrir mão da razão, mas é 1000 vezes preferível ter o coração liberto do que cheio de razão. Está cheio de gente cheia de razão, vivendo vidas frustradas e amargas. Agora, experimente perdoar para ver. É libertador. A paz que excede todo entendimento domina nossa alma. E vou te dizer uma coisa: o segredo para aprender a perdoar é olhar para aquele que nos perdoou primeiro. Se você hoje
ouve esta palavra e talvez o coração já morreu, existe uma forma de ressuscitar. Jesus entra no meu coração, vasculha as portas trancadas. Entra nas salas que eu oculto e me ajuda a perceber aquilo que tem prendido as minhas emoções. Pode ter certeza que o Senhor trará a luz aos teus olhos, mas o perdoar é só você que pode fazer. Cristo não pode perdoar por você. Eu perdoo. Diga comigo: eu perdoo. Conjuga o verbo eles perdoam. Tá vendo? Nós temos mais facilidade de conjugar o verbo no eles do que no eu. Eles perdoam, eu perdoo. Mas não importa se eles perdoam, o que importa é se você perdoa. Eu perdoo, porque já fui perdoado. Eu perdoo, portanto, sou livre. Feche os teus olhos. Jesus reaviva corações que morreram ao longo da história. Assim como José, que permaneceu durante 13 anos com um coração ferido, mas que quando viu os irmãos, a Bíblia diz que não podendo aguentar, abraçou e chorou, perdoou. Que nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como o Senhor nos perdoa. Que o nosso coração seja livre e que a tua vida esteja no nosso coração. Que ao terminar esta palavra, telefones liguem para números esquecidos para dizer apenas uma palavra: eu te perdoo. Amém e amém.